Olá, bom dia! Bom dia, ensino médio. Tudo bem, gente? Aqui é a professora Michele Carvalho, estou de volta. Vamos dar continuidade à nossa aula sobre redação, tá? Estamos chegando ao final, né? Mas ainda tem algumas coisas pra gente ver e falar. Então, hoje o que eu vou fazer? Eu trouxe a correção dos exercícios do livro 4, né? Nós vamos pegar os exercícios sobre os gêneros textuais que nós vimos nesse período, crônica, resumo, texto instrucional, tá? Então vamos lá, pega seu livro aí também, que eu já estou com o meu aqui em mãos, pra gente poder comentar, ler alguns textos, tá? E fazer então as atividades que temos aqui. Eu não vou ficar me demorando muito aqui falando, porque a gente tem muito texto para ler, para comentar, muita correção para fazer, tá? Então pega seu material. Lá na página 122, nós vamos trabalhar esse primeiro texto, tá? Já estou aqui com seu livro. Essa primeira questão aí, repara só, é do Cefet, né, de Minas Gerais. O texto se chama Fuga. Lá na fonte, na referência, no final, você encontra o nome, né, do autor, Sabino. Para gostar de ler, Crônicas, São Paulo, Ática, 1988. Então, você sabe que é uma crônica, tá? A questão é a seguinte, na crônica, os eventos narrados associam-se à ideia de que omissão paterna, violência familiar, conflito de gerações ou dificuldade de comunicação. Então, eu vou fazer a leitura, enquanto isso você pensa aí, se você já fez a atividade, você vai corrigir, se não, você faz agora junto comigo, ok? Então, vamos lá. Fuga. Mal o pai colocou o papel na máquina, o menino começou a empurrar uma cadeira pela sala, fazendo um barulho infernal. Para com esse barulho, meu filho, falou sem se voltar. Com 3 anos, já sabia reagir como homem ao impacto das grandes injustiças paternas. Não estava fazendo barulho, estava só empurrando uma cadeira. Pois então, para de empurrar a cadeira. Eu vou embora, foi a resposta. Distraído, o pai não reparou que ele juntava ação às palavras, no ato de juntar do chão suas coisinhas, enrolando-as num pedaço de pano. Era sua bagagem, um caminhão de plástico com apenas 3 rodas, um resto de biscoito, uma chave. Onde diabo meteram a chave da despensa? A mãe mais tarde irá dizer. Metade de uma tesourinha enferrujada, sua única arma para a grande aventura, um botão amarrado num barbante. A calma que baixou então na sala era vagamente inquietante. De repente, o pai olhou ao redor e não viu o menino. Deu com a porta da rua aberta, correu até o portão. Viu o menino saindo desta casa? Gritou para o operário, que descansava diante da obra do outro lado da rua, sentado no meio-fio. Saiu agora mesmo com uma trouxinha, informou ele. Correu até a esquina e teve tempo de vê-lo ao longe, caminhando cabisbaixo ao longo do muro. A trouxa, arrastada no chão, ia deixando pelo caminho alguns de seus pertences. O botão, o pedaço de biscoito. E saíra de casa prevenido, uma moeda de 1 cruzeiro. Chamou-o, mas ele apertou o passinho, abriu a correr em direção à avenida, como disposto a atirar-se diante do ônibus que surgia à distância. Meu filho, cuidado! O ônibus deu uma freada brusca, uma guinada para a esquerda. Os pneus cantaram no asfalto. O menino assustado arrepiou carreira. O pai precipitou-se e o arrebanhou com o braço como a um animalzinho. Que susto que você me passou, meu filho. Apertava-o contra o peito, comovido. Deixa eu descer, papai, você está me machucando. E resoluto, o pai pensava agora se não seria o caso de lhe dar umas palmadas. Machucando é fazer uma coisa dessas com seu pai. Me larga, eu quero ir embora. Trouxe-o para casa e o largou novamente na sala, tentando antes o cuidado de fechar a porta da rua e retirar a chave, como ele fizera com a da despensa. Fique aí quietinho, está ouvindo? Papai está trabalhando. Fico, mas vou empurrar esta cadeira. E o barulho recomeçou. Gente, como toda crônica, né? Ela aborda aí situações, fatos cotidianos e acrescenta algumas características próprias desse gênero. Nesse caso aí, os eventos narrados estão associados a que ideia?
Foi omissão paterna? Violência familiar? Conflito de gerações? Ou dificuldade de comunicação? Dificuldade, né, de comunicação. A crônica, essa crônica em específico, ela narra eventos que estão associados a essa ideia, em que o pai tem dificuldade de se fazer entendido pelo filho ou, né, de entender as necessidades da criança com relação ao seu dia a dia, com relação a ter que brincar, com relação ao espaço onde ele está. Enfim, houve aí uma dificuldade de comunicação, tá? Deixa eu sair daqui para não atrapalhar a questão de baixo. Então, olha só. Na número 2, ela é referente... A número 2 está lá na página 123, tá? E ela é referente ao texto que começa na página 122. Ela quer saber o seguinte, essa questão. Quanto ao gênero do texto, assinale a alternativa correta. Né? Trata-se de uma fábula, trata-se de uma notícia, é um artigo de opinião, é uma resenha crítica ou trata-se de uma crônica? E você pode observar o título, né? O resto é silêncio. Depois, do outro lado, lá na fonte, lá embaixo, no final do texto, você pode observar quem escreveu foi Miriam Leitão, ela é jornalista, né? Trabalha aí na Rede Globo. Ela escreve crônicas aos sábados como colaboradora do blog, tá? Então, aqui você já pode, né, identificar que trata-se de uma crônica, mas é importante você fazer a leitura, tá? Até para você entender o assunto que está sendo tratado, desenvolvido ali na crônica. Eu vou ler aqui o trecho, presta atenção, acompanha aí comigo. O resto é silêncio. Ouve o silêncio e o que ele me disse... Ouvi, né? Não é ouve. Ouvi o silêncio e o que ele me disse foi devastador. O silêncio é pior do que as palavras duras, porque é possível instalar nele todos os medos. É o nada e nele os temores desenham fantasias que podem nos aprisionar. Prefiro palavras e que elas explicitem o rancor e o ressentimento e que façam cobranças e que sejam implacáveis. O silêncio será pior porque ele é o terreno do desconhecido, do que se imagina e do que se teme. Tente ficar em silêncio por mais tempo que o descanso e veja que ele crescerá sobre você. Imagine o que é ser posto diante do silêncio. Você e ele e nada mais. Os minutos passam como se fossem horas. As horas imitam os dias, o tempo se alonga, aprisiona e oprime. Ele pode ser o som da calma, da paz e do descanso. Mas pense no silêncio, da pergunta sem resposta, do carinho não correspondido, do apelo sem clemência, da ofensa deliberada, da correspondência que não chega. Pense no silêncio como o avesso do diálogo, como um grande e vasto espelho, no qual você vê suas impossibilidades e seus erros, e a espera sem data. Há silêncios libertadores. Ao fim de uma grande tensão, quando em ambiente acolhedor você entrega seus ouvidos à calma. Há silêncios que aprisionam quando em ambiente hostil você tenta inutilmente buscar os sons que informem e situem. Bom é o silêncio que acolhe, acaricia e pacifica. Mas tantas vezes é preciso lidar com o que nega, inquieta, rejeita. A noite apagou todos os sons, fez dormir as criaturas, acalmou o mundo. Mas você, inquieto, acorda insone e tem como companhia para os ouvidos o nada. Você vasculha o espaço em busca de algo e não há o que o socorra. É do que falo e o que temo, o nada áspero, o nada negativo, o nada nada. Fuja desse silêncio, porque ele desengana os apaixonados, inquieta os inseguros, adoece os aflitos. Há o bom silêncio, como na manhã de um dia encapsulado no tempo em que o sol já iluminou a paisagem verde. Você abre a janela sobre o vale, confere os telhados terrosos e descansa os olhos sobre a amplitude. Talvez algum pássaro emite um som,
mas isso só vai confirmar a paz que cerca, acaricia, acalma. O mesmo nada e abstrato pode ferir ou enternecer. Pode ser o descanso ou o desassossego. Eu escolheria, para oferecer aos amigos que tenho, o melhor dos silêncios, o da esperança, da proteção contra os ruídos de um tempo sem trégua. E assim, juntos, ficaríamos em silêncio calmo à espera do recomeço. Ótimo texto, né? Um texto, uma crônica reflexiva, tá? É uma crônica reflexiva. Portanto, né, já até respondendo aí, letra E. Trata-se de uma crônica cujo assunto se contrapõe ao meio ambiente ruidoso, né, em que nós vivemos, tá? E aí ela acaba criando, né, esse texto aí maravilhoso sobre o silêncio, né? E nos levando a uma reflexão, tá? Se você quiser, leia ele de novo, leia em silêncio, né? Porque faz bem. Vamos lá, página 123. Nós estamos agora no exercício referente a um outro texto, tá? Que também é uma crônica, ok? E ele quer saber o seguinte: sobre a crônica, considere as seguintes afirmações. Eu vou ler aqui primeiro as afirmações, tá? O autor, partindo de sua experiência pessoal, como é próprio da crônica, ele recupera o momento histórico de uma geração através da música brasileira? No 2, o autor ele constrói a crônica a partir de diversas letras de músicas, mostrando como elas fazem parte de sua vivência de juventude. E no 3, a melancolia ao final da crônica está ligada ao envelhecimento e à percepção de que aquele momento não volta mais. Vamos então ler esse trechinho da crônica? Vamos lá. Parece uma crônica bem interessante, crônica de Luiz Fernando Veríssimo, né? Diz o seguinte: eu, você, nós dois, um cantinho, um violão. Da janela mesmo em Porto Alegre via-se o Corcovado Redentor, que lindo, e um barquinho a deslizar no macio azul do mar. Tinha-se geralmente de 20 anos para menos, quando em 1958 chegou Elisete, com abraços e beijinhos e carinhos, sem ter fim, e João Gilberto com o amor, o sorriso, a flor e aquela batida diferente, mas que era bossa nova e era muito natural, mesmo que você não pudesse acompanhar e ficasse numa nota só, porque no peito dos desafinados também batia um coração, lembra? Na vida, uma nova canção, um doce balanço, era carioca, certo, mas a juventude que aquela brisa trazia também trazia para cá, e daqui se via a mesma luz, o mesmo céu, o mesmo mar, milhões de festas ao luar, e sempre se podia pegar um Electra e mandar descer no beco das garrafas. Olha que coisa mais linda. Queríamos a vida sempre assim: si, dó, ré, mi, fá, sol, muito sol e lá. Mas era preciso ficar e trabalhar, envelhecer, acabar com esse negócio de rio, céu tão azul, ilhas do sul, muita calma para pensar e ter tempo para sonhar. Onde já se viu? Até um dia, até talvez, até quem sabe. O amor, o sorriso e a flor se transformavam depressa demais. Quem no coração abrigou a tristeza de ver tudo isso se perder? Para não falar nos seus 20 anos, nos seus desenganos e no seu violão, nem pode dizer, ó brisa, fica, porque nem mais se entende, nem mais pretende seguir fingindo e seguir seguindo. A realidade é que sem ela não há paz, não há beleza, é só a melancolia que não sai de mim, não sai de mim, não sai. E dele rock. Então olha que interessante, né? Ele verdadeiramente criou essa crônica a partir de alguns trechos de músicas, bossa nova, músicas da época, né? E ele faz aí, ele entra numa melancolia, num saudosismo, né? Ele começa a falar de um tempo passado aí, recapitulando toda aquela história, né, vivida, entendendo aí que o tempo está passando. Então, nós temos como corretas 3 opções, tá? Sobre a crônica, as seguintes afirmações aí estão corretas, as 3, ok? Então, vamos lá? Nessa crônica, aqui já é outra, né? Tá na página 124.
Existe nessa crônica a repetição do trecho "Você pode não acreditar", mas houve um tempo em que configura-se como uma estratégia argumentativa. Estratégia argumentativa. Qual é o objetivo de uma estratégia argumentativa? E aí? Uma estratégia argumentativa é surpreender o leitor, sensibilizar o leitor, advertir, incentivar, convencer. Essa estratégia argumentativa que ele utiliza, como está relacionado à melancolia, né? Ele acaba tentando sensibilizar o leitor sobre o modo como as pessoas se relacionavam entre si num tempo mais aprazível, tá? Então você tem aí a letra B, ok? Vamos ver, vamos para a página... Na 124 você tem... Ah, tá. Assinale a alternativa correta, né? A respeito do trecho, considere. Que trecho é esse? Olha só. Leia a seguir o trecho presente no anúncio do segundo parágrafo da crônica O Desaparecido. A crônica está na página 124, ok? Eu não vou ler essa crônica toda, tá? Só vou ler esse trecho aqui. E diz assim: ah, que vontade de escrever bobagens bem meigas, bobagens para todo mundo me achar ridículo. Então estou me referindo ao exercício número 2 da página 124, tá? E ele diz o seguinte: a respeito desse trecho, considere as afirmativas a seguir. Olha só, o trecho ele representa a ruptura entre a crônica e o mundo através do aprofundamento na vida interior. O trecho contesta a viabilidade de uma crônica com marcas líricas consideradas como tolices. O trecho ele ressalta a crônica como um veículo da expressão do sentimento de desajuste entre o indivíduo e o mundo ao seu redor. A iniciativa metalinguística aponta a liberdade e a variedade de vertentes da crônica que pode se valer de recursos narrativos e líricos. E aí? Nós temos aí, gente, a 3 e a 4 estão corretas, tá? Ele ressalta na crônica como um veículo de expressão do sentimento, né? Sentimentos de desencontros, de desajustes entre o indivíduo e o mundo ao seu redor, tá? Talvez a falta de compreensão, enfim. E na 4, a iniciativa metalinguística, né, aponta aí a liberdade e a variedade de vertentes da crônica que pode se valer de recursos narrativos e líricos, ok? Muito bem. Letra C, tá? Letra C. Eu até coloquei aí, ó, o que diz cada opção, né? Tanto a 3 como a 4, tá? Então vamos lá, vamos seguindo. Ok? A respeito de expressões presentes na crônica, considere as afirmativas a seguir. Então, olha só, nós temos ainda aí, tá, gente? Na página 124, com relação à crônica O Desaparecido, tá? E tá na página 124 também, ok? Então, aí diz o seguinte: a respeito de expressões presentes na crônica, considere as afirmativas, né? Deixa eu ver como eu botei aqui. Somente as afirmativas 1 e 4 são corretas, tá? A 1 diz o seguinte, ó: em saudade de noivo, identifica-se um desejo autêntico e intenso, muito distante da indiferença, lógico, né? Se existe saudade, o desejo é de estar próximo, perto, não distante, não tratar com indiferença, ok? E a quarta, a expressão menos nítido indica a angústia com a passagem do tempo e seus efeitos sobre a própria identidade, ok? É leitura, interpretação, tá? Então, gente, a leitura é muito importante. Faça a leitura dos textos, procura ler e, se possível for, como você está aí se preparando, né, para o Enem, para os vestibulares futuros, tenta escrever aquilo que você entendeu sobre cada texto que você se propõe a ler, tá? Afinal de contas, você está estudando, né? Então vamos lá, na página 125, olha só, na crônica de Veríssimo, a estratégia para gerar o efeito de humor
decorre... Vamos ver lá, na página 125. Tem um texto aí, a história mais ou menos, né? Diz assim, essa eu vou ler que ela é tranquila, pequena, não vai gastar tanto tempo assim. Página 125, olha só. Negócio seguinte. 3 reis magrinhos ouviram um plá de que tinha nascido um guri. Viram o cometa no Oriente e tal, e se flagraram que o guri tinha pintado por lá. Os profetas, que não eram de dar cascata, já tinham dicado o troço. Ah, tá. Em Belém, da Judéia, vai nascer o Salvador e tá falado. Os 3 magrinhos se mandaram, mas deram o maior fora. Em vez de irem direto para Belém, como mandava o catálogo, resolveram dar uma incerta no velho Herodes, em Jerusalém. Pra quê? Chegaram lá de boca aberta e entregaram toda a trama. Perguntaram, onde está o rei que acaba de nascer? Vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quer dizer, pegou mal, muito mal. O velho Herodes, que era um oligão, ficou grilado. Que rei era aquele? Ele é que era o dono da praça, mas comeu em boca e disse, joia. Onde é que esse guri vai se apresentar? Em que canal? Quem é o empresário? Tem baixo elétrico? Quero saber tudo. Os magrinhos disseram que iam flagrar o guri e na volta dicavam tudo para o coroa. Então você vê aí que uma estratégia para gerar o efeito de humor decorre de quê? De uma linguagem rebuscada, de uma inserção de perguntas diretas, de caracterização dos lugares onde se passa a história, do emprego de termos bíblicos ou do contraste entre o tema abordado e a linguagem utilizada. Contraste, né, gente? Porque todo mundo conhece a história bíblica e ele se utilizou aí de uma linguagem totalmente diferenciada, né? Nada a ver com o tempo, com a história, tá? Totalmente informal. Mas é justamente isso, a ideia era essa, né? Para justamente gerar o efeito de humor da crônica, tá? Muito bem, muito bom. Bem criativo, né? Vamos lá, deixa eu ver aqui. Nós vamos para segundo texto, né, da página 125, tá? O texto apresentado, esse agora é referente a uma questão do Enem. Olha aí o número 2. Fraudador é preso por emitir atestados com erro de português. Aí diz o seguinte, o texto apresentado trata da prisão de um fraudador que emitia documentos com erros de escrita, tendo em vista o assunto, a organização, bem como os recursos linguísticos. Depreende-se que esse texto é o quê? Letra B, né? Uma notícia, tá? Porque relata fatos que resultaram no indiciamento de um fraudador, ok? Então, esse texto é uma notícia, tá? Vamos aí para o número 3. O texto é o exercício da crônica, ok? Tá na página 125. Diz assim: escrever prosa é uma arte ingrata. Eu digo prosa fiada, como faz um cronista. Não a prosa de um ficcionista, na qual este é levado meio a tapas pelas personagens e situações que, azar dele, criou porque quis. Com um prosador do cotidiano, a coisa fia mais fino. Senta-se ele diante de sua máquina, olha através da janela e busca fundo em sua imaginação um fato qualquer, de preferência colhido no noticiário matutino ou da véspera, em que com as suas artimanhas peculiares passa a injetar um sangue novo. Se nada houver, resta-lhe o recurso de olhar em torno e esperar que através de um processo associativo surja-lhe de repente a crônica, provinda dos fatos e feitos de sua vida emocionalmente despertados pela concentração. Ou então, em última instância, recorrer aos assuntos da falta de assunto, já bastante gasto, mas do qual, no ato de escrever, pode surgir o inesperado. E assim surge uma crônica, né, gente? Bom, aí ele quer saber o seguinte: predomina nesse texto a função da linguagem que se constitui. Vamos lá.
nas diferenças entre o cronista e o ficcionista, não, né? Nos elementos que servem de inspiração, não. Nos assuntos que podem ser tratados em uma crônica, no papel da vida do cronista ou nas dificuldades de se escrever uma crônica por meio de uma crônica. Predomina nesse texto a função. Tá, se está se referindo à função de linguagem, é metalinguagem aqui, né? Porque ele é uma crônica escrevendo sobre como fazer uma crônica, entendeu? Então é letra E, tá? Muito bem. Lá na unidade 2, nós abordamos o gênero textual resumo, correto? Nós vimos a importância, né, do resumo, nós vimos a importância de, a partir de um resumo, a gente selecionar as ideias mais importantes, né, principais aí do resumo, tá? Vamos ver o que eu coloquei aqui de exercício. Vamos lá para a página 134. Deixa eu ver se é isso mesmo. Não, antes dela. Assinale a alternativa que corretamente classifica o gênero do texto. Tá, na página 131. Tá? Na 131, lá em cima, olha só. Assinale a alternativa que corretamente classifica o gênero do texto lido. Que texto é esse? É o texto da página 130, que fala sobre escritores jovens para jovens leitores, fábulas para o ano 2000. Número 1 diz assim: os gêneros textuais estão vinculados à nossa vida social e organizam nossas atividades comunicativas. Todo texto pertence a um gênero, como esse aí que segue, tá vendo? Então, gente, esse texto ele classifica-se como uma resenha. Por quê? Porque ele apresenta uma descrição resumida e uma valoração crítica a respeito de um produto cultural. No caso aqui, um livro, tá? Então, ao fazer a leitura, você percebe que é uma resenha, porque tanto apresenta o resumo, né, sobre o que o livro trata, como apresenta a impressão aí, tá? O ponto de vista de quem escreveu essa resenha. Ou seja, ele acaba valorizando, né? Ok? Na página 134, nós temos aqui, ó, aí eu não coloquei todos, né, como eu falei. Na 131, você tem o exercício 2, que era para assinalar a alternativa que melhor resume o texto. Ele é enorme, de currais e caricaturas. Você leia, tá? A questão aí correta é a letra D. Então você marca, mas você faça a leitura e tente identificar a alternativa que melhor resume o texto. No caso, é a letra D, ok? Lá na número 1 da página 132, você tem um infográfico, foi uma questão do Enem, tá? Esse infográfico, ele resume as conclusões de diversas pesquisas científicas. Então, a resposta é a letra A, porque sobre os adolescentes, né? Desconstrói os estereótipos a respeito dos adolescentes, tá? Na questão 2 da página 132, e a resposta está lá na 133, a gente tem a letra D, ok? Que é para assinalar também a alternativa que apresenta a sequência correta, tá? Lá embaixo, na 133, você tem uma questão do Enem, ok? E aí ele pergunta, né, na construção textual, o autor ele realiza escolhas para cumprir determinados objetivos. Nesse sentido, qual é a função social desse texto? A função social dele é o quê? Fazer a apreciação de uma obra a partir de uma síntese crítica, que você vai perceber lendo, ok? Então é a letra C, tá? Outro fragmento aí que caiu no Enem, uma tuiteratura, né? Relacionado ao Twitter. Bom, lá na página 134, você também tem aí a letra A como resposta dessa questão, ok? Referente aí sobre as inovações linguísticas, né? Essa linguagem do Twitter, ela apresenta como característica relevante a letra A, que é a concisão relativa ao texto, ao adotar como regra o uso de uma quantidade pré-definida de toques. Então você lê o texto, gente, tá? Não deixa de ler, não. Na página 134, em breves palavras, defina o gênero textual resumo. Então eu trouxe aqui, né, uma explicação sobre o resumo. Se você tivesse que responder o que é o resumo,
é um texto condensado que representa, que aborda, que trata as principais ideias do texto original, tá? Quais são os tipos de resumo mencionados nesta unidade? Nós tratamos o resumo crítico, o resumo indicativo e o resumo informativo, tá, gente? O resumo ele é muito utilizado para estudo, ok? Então não desconsidere, tá? Leve o resumo a sério. Quando eu falo, leia o texto, tente escrever sobre ele, fazer um resumo, é porque isso vai te ajudar. Cite características da linguagem do texto, resumo, e explique. Então, nós temos aí como característica, ela deve ser coesa, né? Coerente, lógica, com ordem, tá? De acordo com o texto original. Uma linguagem simples, mas também formal, ok? Muito bem. Na unidade 3, nós vimos o gênero textual instrucional, né? Aquele que os verbos estão no modo imperativo, em que eles acabam trazendo uma ordenação, né? Nós vimos bem, esse foi o último gênero textual abordado aí, tá? Ele não é difícil, é de fácil entendimento, é tranquilo, né? Eu lembro que eu botei a receita lá do brigadeiro. Então, aqui a gente vai reconhecer, a partir desses conceitos, lá na página 140, tá? Nós vamos reconhecer aí esses tipos de textos que ele traz aí. Olha o primeiro, ato próprio de textos em que há a presença de conselhos e indicações de como realizar as ações, com o emprego abundante de verbos no modo imperativo. Acabei de falar, né, gente? Então, aqui nós temos o quê? Uma característica aí do texto instrucional, que é prescrever, tá? Então, número 5, ok? Próximo, ato próprio de textos em que há apresentação de ideias sobre um determinado assunto, assim como explicações, avaliações e reflexões. Faz-se uso de uma linguagem clara, objetiva e impessoal. Nós temos então o quê? Uma exposição, né? Expor, tá? Próximo, ato próprio de textos em que se conta um fato, fictício ou não, acontecido num determinado espaço e tempo, envolvendo. Nossa, a escrita aqui é N, tá, gente? E é junto, não é dessa forma, não. Eu copiei e colei do livro e nem me liguei aqui, tá? Envolvendo personagens e ações. A temporalidade é fator importante nesse tipo de texto. Lógico, né? Essa aqui é tranquilinha. Qual que você marcou aí? Narrar, né, pessoal? Narrar, ok? Muito bem. Embaixo, ato próprio de textos em que retrata de forma objetiva e subjetiva um lugar, uma pessoa, um objeto, com abundância do uso de adjetivos. Não há relação de temporalidade. Então, nós temos aqui uma descrição, né? Que é o ato de descrever, tá? Ato próprio de textos em que há posicionamentos e exposições de ideias, cuja preocupação é a defesa de um ponto de vista. Olha aí, nós temos aqui o quê? A argumentação, né? Tudo isso nós vimos, legal? O último exercício que eu peguei é o número 3, tá? Lá da página 141, sobre o texto de Vera Teixeira, né? O verbal e o não verbal. O texto ele pode ser classificado como o que, gente? Uma mensagem de valor informativo, uma vez que ao elaborar os seus argumentos, procura divulgar didaticamente saberes sobre a linguagem, tá? Procura ensinar, né? Então você faz a leitura desse texto que está na página 141, tá? Pra gente não perder muito tempo aqui e o vídeo também não ficar cansativo aí pra você, tá bom? Eu vou ficando por aqui. A gente se vê numa próxima videoaula, tá? Leia, faça os resumos, ok? E faça a correção também, tá bom? Tchau, tchau. Bons estudos!